Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Jennifer Formiga. A gente está aqui hoje no Acalásia Podcast. Eu estou super feliz que eu estou aqui com mãe e filha. A filha é a Adriana e a mãe é a Dona Sebastiana, que para mim ela já é Tiana, que eu já estou íntima aqui dela. Hoje a gente trouxe elas aqui no nosso canal para contar a história da Dona Sebastiana, que ela tem acalásia, né? E passou aí por alguns procedimentos. Eu vou deixar elas se apresentarem, sejam bem-vindas aqui. E depois de se apresentarem, Tiana, você já pode dar início aí me dizendo como foi essa história, como você soube que estava com a doença de Chagas e como começou tudo isso, tá bom? Bem-vindas! Eu comecei com essa doença de Chagas, eu descobri que eu tinha doença de Chagas em 2005. As minhas irmãs me aconselharam a fazer o exame. Eu fui fazer e deu positivo. Eu fiz até com o Machado Guerreiro, que é um exame tremendo de ruim para fazer. Mas eu vim lidando com aquilo, nunca tomei remédio, nunca... Eu ia no médico, o médico falava que meu coração estava grande, estava inchado, mas só isso, não falava mais nada. Não me dava comprimido, não me dava um antibiótico, não me dava nada. E eu vivo com isso até hoje. Até que há 2 meses atrás, há 3 meses atrás, em abril, eu comecei a sentir mal. Quando a senhora fala sentir mal, era o que exatamente? Eu não conseguia, nada descia. Nem água, nem comida, nada. A senhora sentia um entalo, Sentia o entalo. Sentia aquele entalo e eu fazia força para descer alguma coisa, aí que doía mais ainda. Aí eu reclamei com a minha outra filha, Vanessa. Falei, olha, Vanessa, eu acho que eu estou com os mesmos problemas que eu estava na pandemia. Na pandemia, você chegou a sentir alguma coisa de entalo? Sim, parou. O entalo parou. Mas é porque eu estava entalada mesmo. Eu estava entalada mesmo. Uhum. Eu estava com um pedacinho de torresmo entalado. Torresmo é bom. Ô, mãe, era carne, era um pedacinho de carne. Isso lá em 2020, 2021, ela teve um episódio de entalo. Ficou internada, fez exames e eles viam que tinha alguma coisa. A princípio, eles acharam até que poderia ser algo não muito bacana, né? Por conta dos exames, eu acho que era até as imagens que ela fez. Aí eu estava com ela no hospital, porque ela havia passado a noite lá, até que ela conseguiu soltar e veio um pedaço, mais ou menos, um pedaço assim, sabe? Ela regurgitou isso. E aí veio aquele pedaço de carne e melhorou. Nunca mais teve nada. Aí eu lembro que foi no dia 27 de abril agora, nós estávamos no aniversário do neto dela, né, o Pedro, e ela me comentou, ela falou assim, desde segunda-feira, então, quer dizer, desde o dia 21 de abril, eu não estou conseguindo, tudo que eu como, eu ponho para fora. Eu falei, sério, mãe? Ela falou, tá terrível, faz 1 semana que eu não como direito, isso era no domingo. Ela disse, desde segunda-feira passada eu não consigo comer nada, eu só tenho colocado para fora. E aí, naquela semana, ela foi internada. Aí, continua, mãe. Aí, como eu disse para a Vanessa, ela falou assim, nós vamos para o hospital. Hoje mesmo. E colocaram dentro do carro aí, quebramos a cabeça para esse mundaréu de vida aí, até a Santa Casa, de Santo André. Foi lá que descobriram que eu estava com a acalásia. Quais foram os exames que fizeram, a senhora lembra? Os únicos exames que eu sei que fizeram foi o raio-x com contraste. Com contraste. Mas não consegui segurar 2 minutos aquilo no estômago. Não consegui. Porque foi um copo desse tamanho de água, com aquele líquido, né? Sim. Eu não consegui segurar, eu joguei tudo para fora, quase pegou no pé do enfermeiro. Aí tentaram colocar a sonda na marra, né? De qualquer jeito, eu falei assim, não vai, não desce. Vai eu sujar tudo de novo a enfermeira, que eu não conseguia suportar a dor. Aquilo estava sangrando já. Nossa, estava machucado já o seu esôfago. Já estava machucado.
Aí eles falaram assim, não, a senhora vai ficar aí, a senhora vai ficar aqui, amanhã de manhã a gente vamos ver isso, né? E foi aonde descobriram a calásia. Foi aonde colocaram a sonda, e eu fiquei até segunda-feira passada, que graças a Deus me livrei, né? E A senhora graças a ficou se vocês também. alimentando, a senhora ficou Estou se me alimentando, alimentando normal. mas antes até fazer a cirurgia, a senhora estava se alimentando só por sonda, era? Só por sonda, só por sonda. Nada, E, nada pela boca, nada. e deixa eu lhe perguntar uma coisa. A senhora sente dores no meio do peito, assim, no esôfago? Não, só de vez em quando. Só de vez em quando eu sinto aquela dorzinha meio enjoativa, mas depois eu corro com algum. Com água, né? É isso. Eu vou lá, pego um remedinho, eu tomo, melhora, sabe? Melhora aquela dorzinha e pronto. Eu tento Mas, arrotar. Jennifer, mas você pergunta antes ou agora? Como que é? Agora, após o poema? Antes e depois, porque um dos sintomas também é o espasmo, né? Que é uma dor que fica bem Dói, entre o peito, assim, dá tipo um. Eu sinto como se fosse uma facada, assim. Exatamente, exatamente. Eu senti isso aí por umas 3 vezes. Cheguei a desmaio. É uma Eu cheguei dor. a desmaiar de tanta dor. Mas depois disso daí, eu não senti mais, sabe? Eu não senti mais essa dor. Não... Graças a Deus, me livrei dela. E é isso aí, eu tô bem pra caramba. Agora há pouco eu já tomei um prato de sopa, já comi arroz doce. Ai, meu Deus! Delícia, delícia. Coisa boa, né? Muito bom, muito bom, muito bom. Falar que eu não estava comendo nada, que eu via as meninas tudo comendo escondido, sabe? Umas ficavam sem comer, as outras comiam escondido. Aquilo já estava me aborrecendo já, entendeu? Mas graças a Deus resolveu. Essa doença, ela deixa o doente mal, né? No caso, eu também tenho uma acalásia e eu sei bem assim como é. Mas ela deixa muito os nossos parentes, né? Os nossos familiares também, né? Que nos amam, né? Deixa eles mal também, porque a pior coisa no mundo que tem é a pessoa tá com a comida ali na frente e não conseguir comer, né? É horrível. Deixa eu ver peso, né? Sim. Eu estava emagrecendo a olhos vistos. Estava virando já uma caveirinha de pé, usando óculos de pé. Eu coloquei a sonda numa terça. Foi numa terça-feira, na quarta-feira já estava em casa. Alimentação, tinha tudo. Eu não precisava comprar nada, eu não precisava pensar em nada. Eu precisava sentar, colocar uma faixa no cabeça para segurar o pininho e mais nada. Ali elas faziam tudo, me trazia na mão, na boca, bem dizer. Graças a Deus. Ô Jennifer, só para contextualizar, a minha mãe, ela tem 8 filhos. E de segunda a sábado, alguém ficava com ela. Aí a gente revezou para ela não ficar sozinha. Então, todos os dias era alguma filha, ou até meu irmão, que ficava com a minha mãe. Por quê? Porque a gente media, como ela ficou, a gente media glicemia, a gente media pressão, tudo anotado, sabe, no caderno. Qual era o horário da primeira refeição, quantos ml ela tinha tomado de água, quantas seringas de água foi dada, quais remédios foram dados, quantos ml de água ela tomava pela sonda, qual horário, isso o dia inteiro. Por isso que ela falou que ela ficava sentada e recebia tudo, porque a mãe foi tratada melhor que o bebê recém-nascido, né? Graças a Deus. Foi isso que houve, né? Só para você entender que ela teve por todos os dias ela teve uma pessoa como enfermeira dela, sabe? Mas foi bem ruim. Assim que ela colocou a sonda, Santo André ele acabou fornecendo o insure, né? Para a mãe e os equipos e tudo, né? Forneceu tudo para ela se alimentar. Mas era assim, ela passava muito mal. Durante alguns dias a gente fez sopa para ela em casa e aí ela acabou usando a sopa até chegar a alimentação correta, porque a gente tinha uma preocupação de calorias, sabe?
para que na alimentação teria tudo que ela No caso, precisava. quando ela Lógico, saiu quando do hospital com a sonda, já com o diagnóstico de acalásia, eles falaram que não tinha nenhum tipo de tratamento, que era Não. agora que veio com sonda. rápido. Eu acho Posso que falar? Deus olhou para a gente porque nós nunca tínhamos ouvido a palavra acalásia, nunca, né? E o que aí saiu lá já com ela fez a endoscopia e a endoscopia já foi introduzida a sonda, né? Porque ela não conseguia, só para a sonda ela não ia conseguir. Aí no outro dia cedo, fizeram a endoscopia, colocaram a sonda e ela teve alta naquele mesmo dia, porque não tinha muita coisa o que fazer no hospital. Ela já estava diagnosticada, né? Certo. E aí falaram, ó, agora aí explicaram para a mãe que sobre a miotomia de Heller, né? Que era a indicação para ela fazer. Mas foi algo bem chocante, porque a médica disse assim, olha, é agressiva, não é 100% de certeza que vai melhorar, pode ser que volte. Eu já perdi paciente na mesa, eu já tive paciente com perfuração de pulmão, eu já comecei a fazer por vídeo e tive que abrir o paciente na mesa, né? Então ela falou bastante dos riscos que teria o Foi Heller, bem né? sincera, né? Ela não mentiu. E aí pediu os exames que era para ser feito, né? Todos os exames cardíacos tal, e pediu para o hospital, quer dizer, assim que a gente tivesse hospital, os exames, o próprio hospital iria marcar o Heller. Aí a gente entrou em desespero, né? A minha mãe, com 80 anos, ela havia completado no dia 10, isso era final de abril, com 80 anos, abriu o peito da minha mãe, que havia esse risco, né? A gente entrou, foi aí que a gente começou a pesquisar. Até fazer uma pausa aqui agora para avisar que esse episódio de hoje está com apoio aqui do grupo Acalásia Megaesôfago Brasil, né? Eu também tive a oportunidade de chegar aí ao tratamento do POEM através da Juliana e gostaria de saber como foi para vocês chegarem até o grupo do Acalásia Brasil. Como é que foi? Lembrando que somos em 8 filhos, mas eu e minha outra irmã, Eliana, a gente começou a pesquisar. Acalásia, 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 acalásia. E sobretudo, até que eu caí no grupo no Instagram sobre a acalásia. Eu não me lembro qual é, tá? Eu não me lembro. E aí eu falei, como eu faço para entrar em contato? Aí eu consegui o telefone do Conrado, do Dr. Conrado, né? E aí eu lembro que eu mandei uma mensagem para ele e ele me passou o telefone da Juliana. Comecei a conversar com a Ju, né? Porque eu queria informações, porque informação sobre o POEM eu já tinha, né? Eu já tinha. Não, eu tinha porque eu pesquisei bastante, eu e minhas irmãs, né? A gente pesquisou bastante, então sabia que era algo que para ela era menos arriscado do que o Heller. Sim. Mas eu não sabia aonde era, como era, quanto era. Essa era a parte que mais me pegava, sabe? Quanto era, porque a gente trabalha tanto que a gente não tem tempo de ganhar dinheiro, sabe? Porque a gente só trabalha. E todo mundo é assalariado, né? Então, essa era uma preocupação. E aí, mas a Juliana, olha, eu tenho que fazer um parêntese aqui para falar da Ju, sabe? Se eu pegar meu telefone agora e falar Ju, não dá um minuto, ela me responde. Não dá um minuto, né? E aí a Juliana foi explicando tudo, não, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. E até que chegamos a, finalmente, a segunda-feira passada do dia 16, né? Mas eu acabei pesquisando outros lugares. Eu cheguei a falar, nesse mesmo dia que eu falei com o Conrado, eu falei com o médico aqui de São Paulo. Por quê? Porque eu tinha visto na internet
é uma postagem que era assim, ó, foi feita uma cirurgia na PUC Campinas pelo doutor Eduardo alguma coisa. Eu falei, Campinas, aqui do lado, né? E aí e ele trabalha no Hospital das Clínicas. Aí eu pensei, poxa vida, se ele faz o POEM lá em Campinas, de repente ele faz aqui pelo SUS, Hospital das Clínicas, porque eu não sabia que não era atendido pelo SUS, né? Sim. Aí ligo para ele. Liguei para esse doutor. Nossa, ele é, eu acho que em São Paulo ele deve ser top, top, top. Ele é chefe, diretor, doutor do gastro do Hospital das Clínicas. Acho que eu já ouvi falar dele. Eduardo H. alguma coisa, eu não lembro o nome dele, né? E aí eu falei com ele, eu falei, doutor, ele falou, não, faço POEM, só que eu faço particular, por quê? Porque eu me aposentei em janeiro. Aí eu já não trabalho mais nas clínicas, porque a minha mãe, ela teria porque como eu sou paciente das clínicas, a minha mãe tem um prontuário nas clínicas também, de repente, poderia ser que a gente conseguisse, né? Mas ele falou, não trabalho mais, é somente no particular, eu faço sim, no Albert Einstein o valor é X, à vista. Falei, olha, obrigada pela sua atenção, né? Mas esse X, esse tanto, é impossível. Eu agradeci ele e comecei a correr atrás de outras pessoas. Falei em Santos, que também tem uma clínica em Santos, se eu não me engano, Clínica Zargo. Conversei com ele, porque ele também faz, mas aí eu já tinha toda a informação do doutor Conrado, da Juliana, a gente já estava meio que indo para lá, e eu falei, aqui é perto, mas eu vou no que já fez milhares, né? Vou levar minha mãe confiança, né? no melhor. Porque a Ju passou isso. Porque, veja bem, Jennifer, isso é muito importante dizer que ninguém conhece o profissional até ser operada, né? Sim. Ninguém conhece o profissional. Não é ninguém que faz o POEM conhece Conrado, conhece o doutor Edgar, conhece Zargo, conhece Eduardo. Não. A Juliana, que fez essa grande divulgação e passou toda essa confiança para a gente. Apesar da minha mãe não ter feito com Conrado, tá? Sobre a parte do emocional, como você estava nesse período aí da sonda? Estava ali com fé que ia tudo se resolver? Ou estava tristinha? Como é que você estava? Eu estava apreensiva, que aquilo já estava incomodando, sabe? Eu já estava sentindo mau cheiro, já estava incomodando. De forma ou de outra, estava horrível. Toda hora tinha que estar prendendo aquilo, sabe? Tirando, colocando. Estava chateando. E o banheiro, mãe, conta? Cada vez que comia, era correr para o banheiro, né? Todas as vezes que eu comia a fórmula, corria para o banheiro. E era aquele jato, parecia pato, sabe? Meu Deus do céu. Olha, passei vergonha junto das minhas filhas. Passei vergonha. Mas aí depois daquela apreensão, no sábado eu já me senti mais animada, que eu vi que estava chegando a hora, não vi a hora de chegar, sabe, Jennifer? Dá aquela emoção, só de você pensar que você está voando pela primeira vez, tudo aquilo juntou, sabe? Fez aquela junção linda, bonita. Levantei no domingo, de madrugada, para nós irmos, de boa, sem nervoso, Que bom. sem apreensão, sem preocupação, sem nada.
Levantei, me troquei, comi o que tinha que comer e saí. Mas depois disso eu não senti mais nada. Eu sentia só ansiedade para chegar logo segunda-feira. No entanto, chegamos na segunda-feira no hospital, esperando lá no saguão. O maqueiro não vinha logo. E daqui a pouco a senhora sobe, daqui a pouco a senhora sobe. Já fui subindo e já fui me trocando, tomando banho, me vestindo. Já vamos para a sala de cirurgia. Foi rápido. Coisa que era para ser às 16 horas. Saiu, era 1h da tarde, né, Adriana? Foi, mãe. 1h da tarde. Foi. Adiantaram, sabe? Acho que eles viram que pela minha ansiedade, que eu estava muito quieta. Agora eu sou muito quieta, que antigamente eu não era. Então, pela minha quietude, acho que eles acharam ela apreensiva, né? Então vamos logo com isso antes que aconteça algo pior. E foi maravilhoso, foi maravilhoso. Chegou a noite, a Adriana me deu meu comprimido de dormir, um pouquinho de água, coloquei na boca, engoli, pronto. Já foi o primeiro teste. No outro dia de manhã tomei um copo de chá, que desceu, que foi uma maravilha. E o doutor Edgar disse que ia me dar o primeiro copo de água. Eu cobrei isso dele. Ele não apareceu para me dar água. Ela estava com sede antes. Mas foi muito bom, viu, Jennifer? Foi muito bom mesmo. E eu aconselho para quem tem essa doença, que faça se tiver oportunidade de fazer, que faça. Que é maravilhoso fazer. Fiquei 2 meses sem comer, sem tomar água, uma sede, que eu via a água, me dava aquela vontade de tomar água. Eu tomava, às vezes, um pouquinho assim de água, já corria para o banheiro e jogava fora. Então, quem tiver oportunidade de fazer, que faça. Gasta um pouquinho mais, mas faça. Que foi muito bom para mim. Muito bom mesmo. E bom para mim e para a família. Que aliviei a família de mais uma mala para estar carregando para lá e para cá, né? Todo mundo voltou agora para a vida normal, né? Voltou todo mundo para a vida normal, graças a Deus. Somos não religiosas, mas a gente tem muita fé em Deus, né? Nós, aqui na minha família. Deus é acima de qualquer coisa e está em todo lugar. E procura tudo. Todos os meios, sabe? Tentar ajudar minha mãe, tanto fisicamente, como emocionalmente, quanto espiritualmente. E a mãe com coração grande, porque nesse dia que ela foi diagnosticada com acalásia, ela foi primeiro ela foi para uma UPA em Santo André, para depois ela ser transferida para Santa Casa. E nessa UPA de Santo André teve um raio-x, né, mãe? Foi um raio-x que foi feito e o médico falava assim para minha irmã, ó, tá comprimindo aqui, ó, aqui, por isso que o alimento não passa, até então ele não sabia, por conta do coração dela. O coração dela, olha o tamanho que tá. Tava o esôfago, tava mega esôfago e o coração tava grande também, ou era só o mega esôfago e eles achavam que era o coração? As duas coisas. Ele conseguia ver que o esôfago, que ele não deu esse nome de mega esôfago, tá? Até então a gente não sabia. Mas estava tanto o esôfago muito grande, como o coração comprimindo e estava atrapalhando. Ele falava, ó, o coração da sua mãe é muito grande, né? Não, sim, minha mãe tem chagas. Ele falou, então, o coração muito grande, e essa era uma preocupação que a gente tinha, porque poderia não fazer nada, né? Ela não poderia fazer nada. E aí ela fica com sonda, porque com coração grande, como opera? Fala para mim, como opera? É muito risco, né? Não é?
Aí, como espíritas que nós somos, né? Eu, minha mãe, minhas irmãs, vamos fazer uma cirurgia espiritual para tentar ajudar minha mãe, porque acreditamos nisso, né? Pronto, fizemos. No dia 14, né, mãe? 14 de É, maio. 14 de Dia maio. 14 de maio, era um sábado, e lá foi a minha mãe fazer essa cirurgia espiritual. Foi feita a cirurgia. Aí acontece algumas coisas que, 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 como eu creio, então eu vou acreditar nisso e ela também, e minhas irmãs também. A minha mãe, ela estava passando mal. Tinha até o dia 14 de maio, tipo, durante 15 dias após a sonda, nossa, ela passava mal. Ela caía a pressão dela na hora que ela estava comendo. E ela se sentia mal, ela ficava branca. A gente tinha que, sabe, que dar o alimento para ela, sabe, de gotinha. Aí minha irmã pesquisou que era assim, ó, cai, conta, 1, 2, 3. Cai de novo a gotinha, 1, 2, 3. Cai de novo, porque qualquer coisa que minha mãe comia, caía. E aí gerou isso uma briga, porque eu falava, não tem que dar fórmula, porque a fórmula faz ela passar mal, e ir para o banheiro, isso e aquilo, mas a comida não é tão boa quanto a fórmula. E minha mãe quietinha, sabe, sem se manifestar, se a gente desse qualquer coisa para ela, né? E aí a pressão dela aumentava, e tinha hora que a pressão aumentava, a pressão caía, tinha hora que a diabetes dela subia, a diabetes caía, e aí a gente foi administrando isso, né? Aí minha irmã descobriu que a pata de vaca, já ouviu falar? Uma planta chamada Uma pata de planta, vaca. né? Eu acho que eu já ouvi, eu acho que eu já Menina, ouvi. Pata de vaca para diabetes, sabe? Tanto que minha mãe parou de tomar, porque, olha isso, o problema da sonda, né? Ela tomava um remédio para diabetes chamado glifagem, Sim. e ele tem uma cápsula que ela é muito ruim de dissolver, né? Tem pessoas que tomam e no outro dia, na hora de usar o banheiro, a cápsula sai, às vezes até inteira. Ela é perigosa. E isso não foi informado para a gente, né? Os problemas que a sonda tinha, como dar um medicamento por sonda, né? E a Sim. gente foi fazendo, né? E a mãe passava mal, menina, com esse glifagem que a gente amassava para dar para ela, e não tinha que dar um outro tipo de glifagem que não tem essa cápsula, sabe? É um outro tipo, né? Só que isso a gente descobriu só depois. E aí a mãe foi, e ela passava durante 15 dias, foi um tormento, sabe? E eu achava que a mãe ia morrer. Era esse o pensamento da gente, tanto que ela passava mal. Aí ela fez a cirurgia. Olha, para você ter uma noção, na sexta-feira antes da cirurgia, ela desmaiou no banheiro, sabe? Ela Tava comeu, fraca também, né? foi para o banheiro, desmaiou e foi levada para o hospital. Aí lá estabilizaram ela, trouxeram. Ah, mentira! Foi nessa sexta-feira, não foi antes, foi nessa sexta-feira que ela passou mal, que o médico falou do coração dela que estava muito grande. Aí no sábado, a mãe tinha que estar lá no lugar para fazer a cirurgia espiritual às 6 horas da manhã e lá ela estava, né? Deve ter dormido 2, 3 horas só, porque ela passou a noite quase no hospital e fez. A partir desse dia, ela começou a melhorar, a minha mãe. Graças a Deus. Ela começou a dar uma estabilizada, sabe? E eles falaram assim: continua com o tratamento médico, ponto, né? E beleza, continuamos com o tratamento tal, normal, e os planos de fazer o POEM. Aí chegou a data de ir no cardiologista para pegar a carta para o POEM. Certo. Dia 3. Nesse meio tempo, ela fez todos os exames, o Doppler, né, os exames cardíacos que precisava, tal.
E aí fomos levar os exames para o cardiologista ver, né? Para ele. E era um medo da gente por conta das chagas, né? No Que coração era o grande. único impedimento. Aí, qual a surpresa? Qual é a surpresa, mãe? A surpresa foi que quando o médico começou a ver os resultados, ele falou assim, mas o coração da sua mãe está normal, não tem nada aqui. Ele tá pequeno e limpo, estava limpinho. Não tinha sujeira nele. Ai, que Entendeu? delícia. É. Aí, minha irmã falou, como assim, doutor? Aí ela gravou a conversa, ela não gravou o vídeo, né? Mas ela fez uma gravação de áudio, porque é 8 filhos, sabe? A gente Para eles precisava daquilo. entenderem, né? A gente precisa dessas coisas, né? A gente precisa estar presente. E aí ela falava assim, não, doutor, minha mãe tem chagas. Ele falava, não, a sua mãe não tem chagas. Foi o remédio. Aí a mãe diz assim, não, doutor, mas eu não tomo remédio para o coração. Ele falava, olha, eu não sei o que houve, mas o coração dela é normal e eu vou dar a carta. E foi quando ele deu a carta. Meu Isso Deus, que aconteceu, depois. né? E era o que a gente pedia para Deus, porque falou assim, meu Deus do céu, a cura da minha mãe é o poema, mas o coração é uma problemática, né? E não vai conseguir, com 80 anos, você sabe, mãe, me perdoa, não estou chamando a senhora de velhinha, mas com 80 anos já dá uma limitada na vida, não é verdade, Jennifer? Sim. Né? Não é verdade, mãe? Dá mesmo. Já começa a dar umas limitadas, né? Mas, Jennifer, você não acredita no outro milagre, tá? Que aconteceu. No Poem, a, a mãe, ela, numa paz, numa tranquilidade. 80, é isso, é 80 anos, sabe? Paz, tranquilidade, brincando lá. Brincou até no momento de apagar. E aí não ter. A Ju conta para mim e fala, Adriana, 3 coisas aconteceram que me assustaram. A primeira, não teve uma gota de sangue. O poema da mãe não teve sangue. Ela falou, o esôfago da sua mãe parecia uma seda, de tão limpo, de tão... Parecia um esôfago do bebê. E as pessoas que fizeram o poema, agora era para estar gemendo e a sua mãe já está comendo sólido. Menos de 24 horas após horas. Ela operou a uma, não, uma para as 2 horas, né? E no outro dia, meio-dia, minha mãe estava comendo arroz com peixe, com chuchu, com cenoura, com batata. Ai, meu Deus, que delícia, hein? É verdade. Aí eu falo para você, tem que ter sabe, um lado espiritual que ajudou nisso tudo, sabe? Eu acredito também. Isso, porque foi tanta coisa extraordinária que aconteceu para minha mãe estar aqui agora, né? E aí algumas pessoas não acreditam que ela comeu. Assim, para mim foi normal ela ter comido, né? Tanto que eu fui buscar a comida. A gente estava numa pousada em João Pessoa e eu fui buscar uma comidinha para ela. Voltei e ela comeu. Ué, comeu, desceu, ó, tá tudo bem, né? Eu não sabia que não podia comer, né? Na verdade, assim, depende ali do que o médico fala, né? Assim, quando eu fiz o POEM, eu fiz no sábado de manhã, e aí no domingo a Ju levou um milkshake pra gente. Aí eu tomei o milkshake que a Ju levou, né? Aí já tomei aquele milkshake assim da Boss, que para mim foi o milkshake mais gostoso de toda a minha vida, que era uma coisa já assim com consistência, né? Assim, eu não lembro assim se eu cheguei a comer comida. Eu acho que no hospital não comi comida. Eu só tive alta na segunda-feira de manhã.
Aí nasce, aí sim, aí eu já almocei normal. Eu também fiz em João Pessoa, e aí eu fui para a praia e comi uma carne de sol lá, com queijo coalho, gente, já para Ai, testar. Benedetta! A Benedetta, carne seca! Oh, meu Ela Deus! trouxe, viu? Ela trouxe carne seca e camarão seco. Então, eu já fui para lá para testar já na coisa dura, seca também. Pois é. A mãe, então, eu acho que vai muito, né, de pessoa para pessoa. E Mas o que me surpreende é a minha mãe, com 80, sabe? Isso foi para mim, foi, né? E ela não, ó, nesse tempo todo, ela fez segunda-feira até agora, ela tomou dipirona 2 vezes. tá, foi segunda-feira que ela operou? Tem uma semana? Hoje faz uma Segunda-feira, semana. Nossa, dia 16. tinha um mês, mais ou menos. Dia Não. 16. Ai, não. Pô, então a senhora tá ótima, né? Tá aí sentada, tranquila, não tá Maravilha! acamada, não tá. Já não, já estou fazendo um pouco de coisa. Ô, Jennifer, você não está entendendo. Na terça-feira que saímos do hospital, ela ficou no quarto, mas na quarta-feira a gente foi às compras lá em João Pessoa. Já foram aproveitar aquela cidade maravilhosa, né? Lá é tão Pois legal, né? Não, ó, sabe, normal, normal, igual antes, sabe? Normal, não tinha nada que a impedia. Aí eu perguntava, mãe, dói alguma coisa? Ela falou, não, eu sinto um incômodo que parece que eu tossi demais, então fica uma dorzinha para ela me identificar. Tem os pontos, né? Ali teve o corte, né? Ali 9 centímetros, né? é meio grandinho. 9 centímetros foi o que o doutor disse. Mas a mãe não sentiu nada, tá normal e tá normal, ó, normal. Ai, que bênção, graças a Deus. Graças a Deus Agora é mesmo. só comer. Eu Porque acho que. Olha, a água era. Eu não conseguia beber água perto da minha mãe, sabe? O fogão da casa. A minha irmã mora lá, junto com a minha sobrinha, então são as 3 em casa. O fogão, ele ficou fechado esses 2 meses. A minha irmã, ela se recusava a esquentar água no fogão, sabe? Por respeito à minha mãe. Aí outras pessoas alimentavam elas, né? Elas comiam de madrugada, quando a minha mãe estava dormindo. Elas comiam de madrugada. Eu imagino, assim, não é fácil para os familiares também, assim, sofrem muito também. Mas ó, a história da minha mãe foi nós nos sentimos privilegiados por alguns motivos, tá? O primeiro assim, ó, foi chegar no hospital e ter o diagnóstico, ó. Muita gente passa anos, não é verdade? Verdade. Ó, eu nem sei que grau de acalásia a minha mãe tinha, né? Não falaram acalásia 1, 2, 3, 4, não falaram. Então Foi eu tão não rápido, sei. não deu nem tempo de ver isso, né? Ela tinha acalásia e megaesôfago. Eu não sei se as duas coisas também são distintas, mas é isso. Foi descoberto muito rápido. Tivemos acesso à alimentação, então minha mãe não teve um dia que ela ficou sem comer alguma coisa, né? Tivemos a chance de conhecer tudo e ir para o melhor lugar, né, do Brasil no quesito Poem, né? Porque eu acho que João Pessoa e Recife são os 2 polos principais desse procedimento. Tivemos a chance de levar a minha mãe num curto espaço de tempo, deu 2 meses e pouquinho, e a minha mãe ter sido, parece que ela teve uma gripe, sabe? Uma gripe, tomou um remédio e melhorou e volta ao normal. Então, olha, somos privilegiados por tudo isso, sabe? Somos abençoados por Deus. Até ruim falar isso, sabe? Até ruim falar isso. Não é ruim, é bom, a gente tem que agradecer.
Não, é Agradecer porque... a Deus, no caso, né, É, os nossos anjos da guarda que aparecem não, no caminho. agradece, mas falar, porque a gente vê lá no grupo, né, do WhatsApp, tanta gente que sofre tanto durante um grande período, né? E aí eu me sinto até mal de falar que foi rápido, em 2 meses está resolvido, sabe? Mas é a verdade, é isso, né? Ela teve esse sofrimento, né, durante um período que não deixa de ser sofrido também, né? Não poder tomar água, isso foi muito ruim. Vamos dizer que o seu vídeo chegou numa senhora aí mais velha também, né? Já ali nos seus 70, 80, 90 anos, e ela descobriu ali que está com acalásia, e eu quero que a senhora deixe uma mensagem especial para alguém ou algum familiar, né, que está vendo aqui esse vídeo, encontrou esse vídeo no YouTube, na internet, e eu quero que a senhora deixe uma mensagem para essa pessoa que está com a calásia, algo do fundo do seu coração. Para vocês que vão assistir esse vídeo, eu só digo uma coisa: o Poem é uma maravilha. Faça o possível, se puderem, se tiverem oportunidade, faça essa cirurgia, porque eu fiquei eu fiquei boa, graças a Deus. Aconteceu um milagre na minha vida. Então, eu não tenho o que reclamar. Só tenho mais é que agradecer. E agradeceria a vocês se se comunicasse com a gente também, dando seu depoimento, que foi foi muito legal eu conhecer a turma da Juliana, a turma da Jennifer, a turma do bisturi. Foi muito bacana. Façam, façam o que puderem para se salvar, para poder comer, para poder matar a sede, porque a gente passa sede quando a gente está com a sonda, meu Deus. É uma coisa que eu nunca desejaria para ninguém, é passar sede. Não dá, é muita coisa. Portanto, boa sorte para quem vê esse vídeo e que Deus os abençoe e boa sorte também, de todo jeito, e boas festas juninas também. Até mais. Até mais. Essa dica não tem, porque a gente não teve, né? A gente, tudo que. Google, olha, o Google, qualquer dúvida, pesquisem no Google, nas IA agora, que tem um monte, que as informações elas vêm, né? Cuidado, se vocês tiverem alguns familiares aí que usam sonda, cuidado com medicamento, porque medicamento é diferente o medicamento do tomar e como você usar ele na sonda. É outro tipo. Às vezes tem o mesmo medicamento, mas para duas finalidades distintas. Então, porque foi bem ruim o remédio. Ah lá, beber água, foi bem ruim. Saúde, vou beber a minha aqui também. E não tenham medo do poem. O poem, ele é tão menos agressivo que qualquer outra. E o poem, o que eu percebo em todo mundo que fez, é que ele parece ser definitivo, né? Coisas que como que chama? Alargar? Como que é o nome? Dilatação. A dilatação com balão, ou com ácido, ou a Heller, elas têm uma reincidência de voltar muito grande. E o POEM não. Infelizmente, o POEM ele não é feito pelo SUS, né? Infelizmente, porque olha, é tão mais barato. Eu acho que o POEM, se você colocar na ponta do lápis, ele deve ser mais barato do que a miotomia de Heller para ser feita, né? Porque a recuperação é melhor, a reincidência de você ficar ruim, de pegar uma infecção, porque o outro tem pontos, tem perfurações.
Mas não faz, mas é assim, faça de tudo, gente, porque é muito ruim mesmo você ver o familiar seu sem poder comer, ainda mais a mãe da gente, né? Imagina a mãe, pode qualquer pessoa, né? Qualquer pessoa que está do teu lado é ruim, né? E não tem dica, mas eu acho que deveria procurar um jeito de fazer, nem que se for para fazer um cartaz, levar lá em Brasília, no Ministério da Saúde, e falar: olha, eu preciso fazer o poema para passar numa televisão, sabe? Quem sabe eles olham e Parece vê. que agora, eu não sei direito também como tá, mas parece que agora vai ter algumas vagas em algum hospital, mas eu não sei. Se eu não me engano, é com o doutor Edgar, mas não tenho certeza também. Eu preciso fazer uma ressalva quanto ao Edgar, tá? A princípio, a minha mãe era com o doutor Conrado, né? Ela iria operar com o Conrado. Aí, não sei o que houve, se no meio do caminho ele pensou bem, ele ficou com medo, ele teve um sonho premonitório, se o anjo passou e falou: não opera, dona Sebastiana, enfim, não sei o que houve no meio do caminho, ele falou: não opera, dona Sebastiana. E eu fiquei, e minha mãe com esperança, porque já estava tudo certo, né? Valor, já estava tudo certo. E do nada, eu falei: como eu dou essa notícia para minha mãe, sabe? Como eu falo para minha mãe? Sabe, eu tinha dado esperança para ela, e aí eu falo, aí eu não falei para ela, né? Aí eu conversei com a Juliana e ela me deu a opção, ela me falou: Adriana, tem outro médico tão bom quanto, se não for melhor, tão bom quanto. Doutor Edgar opera Poem e não é de hoje. Trabalhou muito com o doutor Edgar, eu não o conheço. Se eu estiver mentindo, você pode me falar, Jennifer, né? E tem o doutor Edgar, pode, conversa com ele. Aí eu e a mãe, num dia. Ele trabalhou com o doutor Conrado, né? Isso, doutor Conrado, doutor Edgar, né? Sim. Não, é porque Aí, você falou doutor Edgar, e eu entendi tá. direito. Não, doutor Edgar trabalhou com o doutor Conrado, então ela falou: ele, Adriana, é um médico tão bom quanto. Conversa com ele. É isso. Ou é o doutor Edgar, ou a sua mãe não faz, porque o Conrado não vai fazer. Eu falei: tá ok. E só estava faltando a carta, sabe? A carta. Aí nós falamos com o doutor Edgar, né, mãe? Aí na sua casa. Ai, olha. Ó, já é apaixonante a pessoa dele. Já é apaixonante. Você o conhece, Jennifer? Não, ainda não tive a oportunidade. A gente está aí tentando ver se ele vem para o podcast. É um pedaço do mau caminho. Ó, na primeira vez que eu liguei para ele, ele estava na estrada. Ele parou o carro para falar comigo. Atencioso, né? Olha, não, olha isso. A gente não está falando, a gente está falando de um médico, sabe? Eu não sei se eu estou acostumado com os médicos aqui de São Paulo, que ó, não está nem aí para você, né? Isso já me surpreendeu. E aí nós fizemos um áudio, porque ele não é para falar sobre a cirurgia, porque a cirurgia já, já, a gente já sabia de tudo, mas ele queria conhecer a mãe, né? E aí conheceu a mãe, e aí depois chegou no hospital. Que profissional! Cuidadoso, eficiente. Não é, mãe? Eu estou mentindo? Verdade. Sabe? Assim. Então, não tenham medo, sabe? Se não tiver, porque eu sei que o doutor Conrado, de repente, ele está no topo da pirâmide, mas ela é isso, a pirâmide, ó. E abaixo outros dele médicos, né? tem outras pessoas. Então, às vezes, a gente tem que dar a chance de outros profissionais atuarem também, para a gente conhecer o trabalho. Aqui, eu resolvi participar junto com a mãe para poder falar do doutor Edgar, sabe? Que, ó, olha a minha mãe, ele só, ele ajudou a minha mãe agora, ó,
ela está ótima, por quê? Porque ela foi operada pelo doutor Edgar. Que bom, graças a Não Deus. tenho o que falar. Então é isso, não tenham medo, façam, eu sei que é difícil, mas se endividem, né? Se endividem, porque é melhor dever do que ficar com sede ou com fome. Dinheiro é o Com certeza. Então, gente, o dinheiro, eu sei que é difícil ganhar, mas o dinheiro, para quem tem acalásia, é o menos importante. Com certeza. É isso. Tiana, querida, queres falar mais alguma coisa? Tem Não, algo mais que a senhora queira amei falar? você. Eu amei você. Que bom, fico feliz. E amei, João Pessoa. Oh, meu Deus, que vontade de mudar para lá. Obrigada. Jennifer, gratidão, muito viu? obrigado pela oportunidade, né? Se não fosse canais, se não fosse o podcast, o seu podcast, se não fosse o Instagram, se não fosse, né, a página Acalásia, a gente não tinha informação, né? É muito importante. Eu falei para a mãe, mãe, vamos, porque foi através desses meios que a gente obteve a informação, né, sobre tudo, e que a gente chegou até aqui, porque nunca tinha ouvido falar, menina, né? Era uma palavra nova, eu nem sabia falar se era acalasia ou acalásia, sabe? Não sabia. E por isso, muito obrigado. Por isso que a gente está aqui. Minha mãe já era para estar dormindo agora, porque ela dorme, mas ela está aqui porque Vai ela sabe. descansar, então, meu bem. Ela sabe o quanto. Tchau, tchau, lindas. E você que está assistindo aqui o canal, muito obrigada. Peço que você curta, se inscreva. Quero também agradecer aqui mais uma vez o apoio do Acalásia Megaesôfago Brasil, com a Juliana. Vou deixar o link aqui embaixo. Se você tem acalásia ou algum familiar seu tem acalásia, você quer saber sobre médicos, sobre tratamentos, você entra em contato ali com a Ju, que ela vai te dar aí toda a assistência e vai dizer aí como melhor proceder, tá?